Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de Salmos, amém? No capítulo 6 do livro de Salmos, Davi, ele recorre à misericórdia de Deus e ele alcança perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. A minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém, queridos? Esse salmo, ele está falando, de uma situação de Davi. Davi, ele está com enfermidade, eu creio com enfermidade emocional, e ele vem aqui clamar o Senhor, para que o Senhor o cure dessa situação. E na verdade ele está com uma dor na alma, Esse salmo, ele é um clamor de Davi para que o seu sofrimento tenha fim, E vai buscar o Senhor para isso, para que Deus coloque fim nesse sofrimento dele. Embora Davi tivesse muitas necessidades, o que mais o angustiava era uma dor que ele sentia na alma. Por isso que ele humildemente apelava para a compaixão divina. Essa intensa dor dentro de Davi, ela o deixou fragilizado de tal forma que ele se descreve abalado até os ossos. Era uma dor terrível, Amados, eu já tem um ano, que eu estou lendo Salmos direto, Já li 2 vezes e agora estou lendo de novo. E a maioria dos Salmos a gente percebe que Davi escreve, ou pelo menos metade deles eu creio que Davi que é o escritor desses Salmos. E lendo os Salmos, eu cheguei à conclusão de que Davi, ele era um camarada emocionalmente doente. Davi, só para você ter uma ideia, ele no início do seu ministério, ou antes do ministério, antes do ministério, ele é perseguido por Saul, Por muito tempo ele é perseguido por Saul. Depois ele teve aquele problema lá, do adultério com Batseba, depois os filhos, depois aquelas complicações todas na casa dele por causa desse adultério. E tem um salmo, se não me engano, 146, que ele ainda diz que ele nasceu de um pecado, Então, analisando a vida de Davi pela palavra, assim, só pela palavra, eu chego a imaginar que Davi ele tinha uma leve depressão, ou ele lutava muito contra uma forte depressão. O fato, aqui no caso, por exemplo, ele está falando de uma doença na alma, de uma enfermidade na alma, é uma dor que ele sente na alma. E eu acho que nesse momento, assim, analisando os Salmos, até o capítulo 6, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, a impressão que se tem é que um salmo tem ligação com o outro, e isso tem a ver com a perseguição que Absalão faz a Davi. E aqui, Davi, ele estava no limite da sua força. Ele estava numa dor tão grande, ao ponto de entender que somente através da sua fé é que ele poderia ser sustentado. Amados, olha, hoje em dia, não é muito difícil encontrarmos pessoas com problemas que vão além de dores físicas, Temos também, tem pessoas, por exemplo, que têm problemas no seu interior e também na alma,
né, no coração, no espírito, na mente, né, não só problemas físicos na carne, mas problemas emocionais, problemas espirituais. E eu de certa forma acho até que os três caminham junto, tanto a dor física quanto a dor emocional, quanto a dor espiritual. Eu acho até que os três caminham juntos. E é interessante que a coisa mais comum que da gente vê hoje, né, hoje em dia, são pessoas com um coração, por exemplo, desiludido, ansioso, triste, deprimido, né? E só isso já é suficiente para adoecer a alma e até mesmo adoecer o corpo, né? Você conhece alguém que tem feridas no corpo por causa de feridas na alma, por exemplo? Conhece? Eu conheço pessoas que ferem a sua carne porque o seu estado emocional ele tá debilitado, ele está abalado. Então aquelas feridas saem para a pele da pessoa, né? Eu trabalhei com um amigo uma vez que ele falava que sempre que ele estava vivendo um período de tensão, que o couro cabeludo dele ficava todo inflamado e dava feridas, né, por causa da tensão. Eu fico pensando que o emocional dele é abalado, talvez ele não se expressasse, não falasse nada, né, e isso viesse brotar na sua pele. Então, talvez, se você for pensar direitinho, você vai ver que existem pessoas que têm feridas na pele, no corpo, que são originadas de feridas na alma ou no emocional, né? Então, por falta de tratamento, essas feridas na alma, elas transbordam do interior da pessoa para o seu exterior, né? Enfermidades, por exemplo, como mágoa, como rancor, ódio, essas coisas quando não tratadas, elas se tornam doenças físicas. A mágoa, por exemplo, ela vai gerar tristeza e afastamento. A pessoa que está magoada com alguém, ela se afasta daquela pessoa. Ela fica triste com aquela pessoa, né? O rancor, por exemplo, ele vai gerar dor no peito, dor assim, de doer mesmo. A pessoa que sente ódio, que ela está dominada por ódio, o ódio, ela gera nessa pessoa uma cegueira espiritual ao ponto da pessoa chegar a uma atitude de vingança. São as reações externas que as doenças internas provocam na pessoa. Algumas feridas do corpo, queridos, elas revelam o estado da alma que está gritando, pedindo socorro. Eu acho que o caso de Davi era esse aqui. Ele estava gritando, pedindo socorro. E muitas das vezes, nem mesmo nós ou quem está ao nosso redor consegue detectar a origem desse problema e nem mesmo o seu tratamento. Como que eu vou olhar para a pessoa e identificar que ela está com uma doença na alma, no espírito, né, no coração, na mente? Como? A não ser que eu tenha um relacionamento muito próximo com essa pessoa e através das atitudes dela eu começo a detectar esse comportamento e entender que são feridas internas que estão gerando desconforto externo. É muito comum pessoas, né, talvez você não conheça, mas é comum, né, pessoas irem ao médico para relatar suas dores físicas, e o médico, né, depois de fazer vários e vários exames, ele chegar à conclusão que o seu paciente, que ele não tem nada de errado, ele não tem nenhuma doença aparentemente física. Ele fica sem saber o que fazer. Sabe por que isso acontece? Porque a enfermidade, a enfermidade não é que está sendo revelada no corpo, mas é uma enfermidade da alma. No Salmos capítulo 6, por exemplo, de Davi, esse que a gente está tratando aqui, no verso 6 ele diz assim, olha: exausto estou de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus inimigos. Davi, ele estava sentindo uma dor tão forte, uma dor tão grande, uma dor interna que ele estava sentindo, que ele chorava a noite inteira. Ele está falando que ele molhava a cama toda com o choro dele. É uma dor profunda, é uma tristeza profunda. Isso é uma tristeza da alma que Davi está sentindo.
né? Ele fala que os olhos dele se consomem de tristeza, o semblante dele, o rosto dele, com certeza era um semblante triste, né? De derrotado, porque esse tipo de enfermidade, ela costuma causar isso na pessoa, levar a pessoa a uma tristeza profunda. A pessoa, você olha para o semblante dela e está um semblante descaído, um semblante, né, fechado, de tristeza profunda, tristeza mesmo. E talvez seja essa a situação em que Davi se encontrava nesse momento. A alma, querido, ela funciona em nossa vida como um processador, né? É na alma que se processam todos os sentimentos, e lá é que vai gerar todas as ações e reações que vivemos todos os dias. Queridos, olha, especialistas em saúde mental, eles garantem que a depressão é a doença do século. Eu, assim, com pouca experiência que eu tenho, eu estou aprendendo ainda, né, nessa área espiritual, eu chego a afirmar que essa não é a doença do século, mas que a doença do século, na verdade, é a falta de liberar perdão, de perdoar. Muita gente que sofre com depressão, por exemplo, sofre por falta de abrir a sua boca conscientemente para liberar uma chave poderosíssima chamada perdão. As pessoas geralmente elas não sabem da importância do ato de perdoar, ou nem têm ideia, né, de que o não liberar perdão é que lhe causa tantas dores e sofrimentos. Eu creio, queridos, que existem sim vários casos que podem levar uma pessoa a um estado depressivo, mas eu creio também que todas essas enfermidades, a raiz de tudo isso estão diretamente ligadas à não liberação de perdão. E aí eu até entendo, né? Eu creio, né, que é por causa disso que lá em Mateus, no capítulo 18, verso 21, quando Pedro pergunta para Jesus, né, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Aí no verso 22, Jesus diz assim, ele pergunta o seguinte, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Aí no verso 22, Jesus diz assim, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que eu entendo que Jesus está dizendo com isso é que 70 vezes 7 é perdoar todos os dias, perdoar a todo momento, que não tem uma regra de perdão, né? Não tem uma determinada quantidade, né? Não é uma vez, não é 2 vezes, é perdoar o tempo todo, é perdoar a todo momento. Eu creio que o que Jesus está falando é isso, que não tem um certo limite para fazer isso. Qualquer hora que você sofrer uma agressão, que você sofrer, né, uma acusação, uma afronta, né, que o melhor que você tem a fazer é liberar o perdão, é abrir a sua boca conscientemente, né, talvez em oração, ou talvez falando mesmo, talvez você fale para a pessoa, né, fique lá de olhos nos olhos com a pessoa e fala, olha, você me machucou, você me feriu, você me magoou, e eu quero aqui liberar uma palavra de perdão para você, né? Ou então em oração, Senhor, fulano me machucou e eu quero liberar perdão para essa pessoa. Esses dias me aconteceu isso, sabe? Eu tava com o meu carro, eu estava trabalhando e um sujeito, ele enfiou a mão dentro do meu carro e levou meu celular, roubou meu celular, furtou meu celular e saiu correndo. Naquela hora eu senti uma raiva assim, tão grande daquele sujeito, eu senti uma vontade assim, terrível de pegar aquela pessoa, de brigar com aquela pessoa, e graças a Deus isso não aconteceu, né? Até porque ele correu, né? Porque tem hora que a carne ela acaba falando alto, né? Graças a Deus ele correu, não aconteceu nada, mas ele levou meu celular e ele foi embora. E aí eu fiquei o dia inteiro angustiado com aquilo, eu fiquei o dia inteiro amargurado com aquilo, né? Com aquele gosto amargo na boca, aquele, né? Como dizia minha mãe, de cabo de guarda-chuva, né? Eu fiquei o dia inteiro com aquilo na boca, mas à noite, quando eu fui orar para dormir, eu ajoelhado lá e falei, Senhor, eu quero aqui liberar perdão para aquele sujeito que roubou meu celular. Ele me causou um prejuízo, né? Eu tive que comprar um outro celular sem poder, sem condições, né? Esse que está filmando a gente aqui, tive que comprar, mas eu não queria ficar com aquela mágoa no coração, não queria ficar com aquilo me machucando, porque enquanto a gente não libera perdão, querido, aquilo vai doendo no nosso coração, e é essas coisinhas que viram feridas na nossa alma.
Então eu orei, liberei perdão, liberei em voz alta, né, para que o mundo espiritual pudesse escutar. Liberei perdão para aquele sujeito. Graças a Deus, isso não me incomodou mais, querido. Fiquei livre desse problema. É isso que você tem que fazer, querido. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que tem tirado a sua paz, o seu sossego, né? Eu não sei o que está doendo dentro de você. A depressão, por exemplo, a ansiedade, elas são dores que só quem sente é que sabe, né? Mesmo que você conviva com a pessoa, você não consegue sentir a dor da pessoa. Mas quem vive esses traumas, esses problemas, né, emocionais, espirituais, né, essas enfermidades, elas sofrem muito. Então, e só elas é quem sabe o tamanho, a intensidade da sua dor. Então, eu creio que você deve começar por aí. Eu tenho trabalhado muito nessa área de cura e libertação, e eu fiz uma cartinha chamada Carta do Perdão. Até distribuí algumas na igreja, para que as pessoas pudessem relatar os nomes, escrever os nomes das pessoas que elas acham que precisam perdoar, e ali fazer uma oração e liberar perdão. E aí eu orientei para que começasse pelo cônjuge, pelos filhos, né? Porque dentro de casa, na sua casa, é o lugar onde você mais sofre e onde você mais ofende, né? É o lugar onde você mais precisa pedir perdão e o lugar onde você mais precisa perdoar, porque a proximidade, né? A convivência, ela gera conflitos, e isso muitas vezes causa dores, causa enfermidades na nossa alma, né? São tantas coisas que acontecem dentro de casa que muitas vezes a gente leva uma vida inteira machucado por causa de uma palavra que foi dita. E aí, queridos, então eu orientei o pessoal para que eles fizessem isso, né? Escrevesse lá o nome de cada pessoa, pedisse ao Espírito Santo que trouxesse ali na sua mente o nome de todas as pessoas que causaram nela alguma mágoa, alguma tristeza, e ali fizesse oração e liberasse expressamente perdão para todas essas pessoas. Talvez você queira fazer isso na sua casa, né? Pega um caderno aí, comece a escrever o nome de todas as pessoas que você conhece, todas, escreve todas as pessoas que a gente conhece, de alguma forma um dia machucou a gente. Então começa a liberar perdão, ora, né, pela vida dessas pessoas, e fala em voz alta: olha, eu libero perdão para você, porque você fez isso comigo, porque você falou isso comigo, porque você agiu dessa forma. Às vezes tem coisa lá no passado que a pessoa nem está viva mais, ela te machucou, né? Escreve o nome dela aí, libera perdão para ela, né? Talvez a pessoa até já morreu, mas escreve o nome dela aí, libera perdão para ela. Quando nós liberamos o perdão, querido, o perdão não é para aliviar essa pessoa que você está liberando perdão. Você está liberando perdão para aliviar a dor que está dentro da sua alma, né, que está na sua alma. O beneficiado do perdão é quem libera o perdão. Amém? Então faça isso. Eu quero nesse momento fazer uma oração pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que vá de encontro nesse momento a essa pessoa que está aqui me assistindo, que está aqui me ouvindo, e que por algum motivo, Senhor, ela se encontra enferma, né, na mente, na alma, no espírito, ela esteja com uma dor invisível, uma dor que só ela está sentindo, uma dor da qual ela não sabe como trabalhar isso, ela não sabe como curar, ela não sabe como direcionar, né, trabalhar essa enfermidade. Deus, eu peço ao Senhor que contempla essa vida agora, nesse momento, esse homem, essa mulher, essa jovem. Meu Deus, é que o Senhor ministre no coração dela esta palavra, que o Senhor coloque no coração dela o desejo, né, de escrever essa carta, escrever os nomes, fazer uma oração, liberar perdão para essas pessoas, e que a partir do momento, Senhor, que ela abrir a sua boca, liberando perdão para as pessoas que a agrediu, que causou nela uma ferida emocional, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura sobre a vida dessa pessoa que está liberando perdão, Senhor. Que ela seja curada das suas enfermidades interiores, que ela seja curada das suas enfermidades emocionais, das suas enfermidades espirituais. Senhor, que ela seja curada na alma, na mente, no espírito e também no físico, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, e que isso sirva para a glória do nome do Senhor, sirva para que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor.
Dê sabedoria, Senhor, a cada um que estiver ouvindo essa mensagem, que precisa fazer esta oração. Que ele faça igual Davi, que ele se humilhe diante da presença do Senhor, que ela apresente ao Senhor a causa, que ela apresente a dor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, liberar, cura sobre esta vida, Pai. Deus, assim eu oro e eu te agradeço por esta pessoa, Senhor, que vai fazer esta oração, que vai liberar perdão para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero pedir para você que, se você tiver gostado dessa mensagem, que você dê aí o seu like, que você compartilhe aí com seus contatos, que você coloque lá no story do seu WhatsApp, que você me ajude a divulgar essa mensagem. Pode ser que alguém esteja precisando de ouvir isso, né? Talvez alguém não tenha entendimento dessa situação e esteja precisando, desse remédio, perdão, para ser curado. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo.